carpinteiro por excelência. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele sabe trabalhar na natureza humana como ninguém, né? Natureza humana na Bíblia, a madeira simboliza a natureza humana. Madeira de acácia, cheia de nós. Ele vai tirando os nós, vai aparando, vai deixando lisinho, né? Tem um ditado aí fora que diz assim, ó: pau que nasce torto não é verdade. Se entregar para o Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida, Ele pode endireitar, porque Ele é carpinteiro por excelência. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 9. Vamos fazer uma reflexão aqui nessa noite. Glória a Deus. Ainda estou muito afônico, né? Mas vamos falando aqui bem devagar, os irmãos vão entender. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 1. Está bem atento nesse momento. Todos acharam? Amém. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como os cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então, um texto aqui aparentemente de difícil interpretação, né? É um texto escatológico. Esse texto que ainda não se cumpriu. Toda essa narrativa aqui que a Bíblia está trazendo para nós, ela traz um cenário da chamada grande tribulação, que ainda não iniciou-se na terra. A Bíblia nos mostra com muita clareza que a grande tribulação nós separamos em duas etapas: tribulação e grande tribulação, porque os 3 primeiros anos e meio eles não vão ter uma tribulação muito intensa, haja vista o anticristo se apresentar como um homem de paz.
um homem que resolve todos os problemas, o grande campeão da igreja apóstata, né? Todo o cenário mundial aí já está sendo preparado para a chegada desse personagem que nós não sabemos quem é, e ninguém no mundo sabe quem é, mas que ele já está se avizinhando com certeza pelos acontecimentos que nós temos visto ao redor e ao derredor do mundo. Então esse texto ele está mostrando aqui a quinta trombeta. As trombetas, elas são prenúncios das taças da ira de Deus que vai chegar sobre a humanidade no período da grande tribulação, no maior tempo de intensidade. Quando a grande tribulação se intensificar, então chegarão as taças, porque os selos que são anteriores a essas trombetas é a ira do leão da tribo de Judá. Jesus agora não se coloca mais, não se apresenta mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. E lá em Amós tem um texto que diz assim: um leão rugiu, quem poderá resistir? Está falando da ira do cordeiro, do leão. Agora as taças, ela é a ira do ancião de dias, a ira do Pai, e ela vai ser derramada por ocasião quando terminar as trombetas. Trombeta aqui é alguma coisa que está sendo, algum tipo de som, de prenúncio, para poder chamar atenção, para congregar, para juntar os povos. E aqui nessa quinta trombeta tem um cenário bem aqui, parece obscuro, né? Quando esse quinto anjo toca a trombeta, o apóstolo João está descrevendo aqui, isso aqui é o mundo espiritual, irmãos. Ele está falando do mundo espiritual. Ele vê uma estrela que caiu da onde? Do céu na terra. Como nós poderemos identificar quem é essa estrela? Estrela, dentro da interpretação profética, ela significa duas coisas: mensageiro ou então anjo. Segundo Daniel, capítulo 3, versículo 12, se quiser até projetar ali, a Bíblia mostra, aliás, acho que é Daniel capítulo 12, versículo 3, me parece, que os mensageiros, eles são, dentro da profecia, são chamados também de estrelas. Aqueles que ensinam, os ensinadores, os pastores, aqueles que pregam a palavra de Deus. Agora também estrela na Bíblia, segundo Apocalipse 12, versículo 4, fala de anjos. Pode ser anjo de Deus, ou pode ser anjos caídos também. Mas essa estrela especificamente, nós a identificamos como Satanás, que vai cair na terra, porque hoje ele não está na terra, ele está rodeando ela. No livro de Jó, quando tem um concílio convencional, Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? E ele responde: venho de rodear a terra e passear por ela. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, ele diz que as hostes espirituais da maldade estão acampadas nos lugares celestiais, no espaço. Por ocasião da grande tribulação e o toque da quinta trombeta, ele cai na terra. E aí o caos se instala na terra, porque alguém dará para ele uma chave que ele não possui. Daniel 12, 3, né? Os sábios, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Está falando de pregadores, de ensinadores, de mensageiros da palavra de Deus. E também Apocalipse 12, 4 fala sobre anjos. Agora observe, a Bíblia vai interpretá-la própria. Quando esse cenário acontece, alguém dará a chave para Satanás. Ele não tem a chave desse poço, porque a chave desse poço está na mão de um outro anjo. Esse anjo, o texto que nós lemos dá o nome dele: Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Quem é esse anjo? Não é o Senhor Jesus, viu? As testemunhas de Jeová dizem que isso aqui é um dos nomes, não dos títulos honoríficos de Jesus. Isso não é verdade, isso é uma heresia. Esse Abaddon e Apolion é um anjo de alta esfera hierárquica, que ele toma conta, vou usar uma expressão bem simplista, ele é o chefe do poço do abismo. Ninguém tem essa chave, e ele vai entregar essa chave. Olha, capítulo 9 de Apocalipse, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Se foi dada a chave é porque ele não tinha. E o que ele fez com a chave?
Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Isso aqui está falando de um cenário muito escuro, né? Com grande fornalha, quer dizer, um calor intenso. Alguns estudiosos, eles acreditam que isso daqui é um cenário de guerra, provavelmente de ogivas muito pesadas, talvez até nuclear, porque Jesus falou lá no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 24, ele diz assim: as potências do céu, ou os poderes do céu serão abalados. Essa palavra céus ali, ela se traduz lá em Mateus 24 por urânios. Os irmãos sabem que o urânio é uma das matérias-primas que se constrói a bomba nuclear, né? Então aqui, esse cenário é o que Jesus falou lá no capítulo 24 de Mateus. Versículo 3, aqui diz que escureceu até o sol e o ar. Então alguma coisa que vai escurecer a atmosfera. Me parece um cenário de guerra. Versículo 3, da fumaça vieram gafanhotos. Agora, irmãos, observe. Gafanhoto, eu já expliquei para os irmãos aqui que ele é o único animal que não tem rei. A Bíblia diz que o gafanhoto não tem rei, não tem líder. E coisa que não tem liderança vira bagunça. Ele só sai para fazer destruição, né? Agora ele destrói o quê? Plantação, né? Coisas, ervas. Mas esse gafanhoto aqui é um gafanhoto totalmente diferente, porque esse gafanhoto não destrói, foi dado ordem a ele. Por quem? Deus deu essa ordem, para que não destruísse nada de erva, verdura alguma da terra, no versículo 4. E esse gafanhoto, ele tem um ferrão como se fossem os escorpiões. Ora, gafanhoto você pode pegar ele na mão, não tem ferrão, mas esse daqui tem. E a Bíblia diz que ele deverá afligir somente os homens. Mas quais são esses homens? A Bíblia diz que aqueles que não têm o sinal de Deus nas suas testas. Quem são os que não terão o sinal de Deus nas suas testas na grande tribulação? Na grande tribulação só haverá uma classe de pessoas que vão ser assinalados, segundo Apocalipse capítulo 7. Os 144 mil, representando 12 mil de cada tribo de Israel, serão assinalados pelo próprio Deus e terão como missão pregar o evangelho do reino durante o milênio. Por isso eles não são tocados pelo anticristo, por isso eles são assinalados por Deus e eles serão protegidos por Deus, segundo Apocalipse 12, né, por um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses, ou então 3 anos e meio. Agora, os outros homens que estiverem aqui na grande tribulação, e nós entendemos que a igreja já saiu aqui, a igreja já foi tirada, a igreja já foi arrebatada, por isso que nós pregamos aqui que devemos ser fiéis a Deus, devemos estar vivendo o evangelho na sua íntegra. A cada momento nós temos que alcançar um pouco mais, para chegarmos próximo, não de uma perfeição, porque nós não vamos conseguir, mas pelo menos imitar, ser imitador de Jesus, daquilo que ele fez, como Paulo diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para quê? Para alcançar o arrebatamento da igreja e ser livre da grande tribulação. E Jesus falando para a igreja de Esmirna, que foi uma igreja fiel, ou melhor, a igreja de Filadélfia, as duas igrejas que não foram admoestadas por Jesus, aqui nas 7 igrejas da Ásia, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As outras todas foram admoestadas. E ele diz assim para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar aqueles que habitam sobre a terra. Há como se livrar da grande tribulação? Por isso que nós somos pré-tribulacionistas, e nós acreditamos que a igreja sai antes da grande tribulação. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 21. Glória a Deus. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele é real. Sua presença no nosso meio é real. Capítulo 21 do Evangelho que escreveu Lucas diz assim, todo esse contexto, a partir do versículo 25, está falando da grande tribulação, da volta de Jesus e da grande tribulação. Olha o versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que é improviso? É algo que você não está esperando, né? É o elemento surpresa. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar ou evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Significa que há como evitar a grande tribulação, há como escapar da grande tribulação. É só ser fiel, fazer parte da igreja, louvar a Deus, praticar a sua palavra, e a gente escapará da grande tribulação. Eu estou com muita dificuldade de falar aqui. Vamos voltar para o capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9 de Apocalipse. Olha o versículo 5. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, 150 dias, né? E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Os irmãos já pararam para pensar isso aqui? Uma pessoa sendo acometida de uma dor, como se fosse um escorpião, como se fosse a picada de um escorpião, mas não vai causar morte. A morte foge aqui por 150 dias, por 5 meses. E a Bíblia diz, no versículo 6, que naqueles dias os homens buscarão morrer, buscarão a morte para se livrar do tormento, mas a morte, ela vai estar detida por Deus. Isso vai acontecer na grande tribulação. Tudo isso que nós estamos lendo aqui nessa noite é a palavra de Deus, e o próprio Jesus disse, nós acabamos de ler agora, que passarão os céus e a terra. O apóstolo Pedro disse que o céu que agora existe e a terra que agora existe está entesourada para o fogo. Esse céu e essa terra passarão, virá novos céus e nova terra, mas essa palavra que nós estamos lendo, ela não passa. Ela é verdadeira, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação, ela é a verdade plena e absoluta, ela é a nossa esperança, é a resposta de Deus para o coração do homem, é a nossa bússola. Se você crê nesta palavra, nesta noite, deixa ela achar guarida no teu coração, deixa ela produzir frutos, deixa essa palavra te dirigir, deixa essa palavra te mostrar o caminho, deixa essa palavra ser a tua carta magna, a tua única regra de fé. E deixe que Deus cuidará dos mínimos detalhes na tua vida. Glória a Deus. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia como umas coroas, semelhante ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem. Aqui nesse verso 7, existem algumas conjecturas do que poderia ser esses gafanhotos. Alguns estudiosos acreditam que poderiam ser helicópteros de combate. Nós não podemos fechar esse assunto, porque a Bíblia não nos dá essa autoridade para fechar. A Bíblia ela é silente aqui para se referir a esses gafanhotos. Os irmãos já ouviram falar de Jacques Cousteau, que foi um oceanógrafo francês? E ele, há muito documento no National Geographic e em outros lugares sobre ele, sobre as expedições que ele fez na Antártica, sobre as viagens que ele fez pesquisando, né, a vida marinha. E ele descobriu algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele descobriu que o mar tem portais. Vocês sabem que o mar tem portais? Que existem determinados lugares de um mar, no mar, que um animal ele não passa para o outro lado, porque os animais, ali tem portais, e eles descobriram o porquê, porque alguma ordem, alguma lei da natureza rege isso, assim como também rege até onde o mar pode ir na praia. A onda não avança, a não ser quando há um tsunami, e essa tsunami, é claro que nós sabemos que quando acontece, é porque há uma permissão de Deus, porque Deus está no controle absoluto das mínimas coisas.
E isso está documentado, que eu vou falar aqui, numa das viagens de Jacques Cousteau à Antártida. Jacques Cousteau é um estudioso tanto do Alcorão quanto da Bíblia. Ele, passando por um desfiladeiro grande de blocos de gelo, eles perceberam que de longe poderia se ver uma sombra dentro de alguns blocos de gelo. Então eles abordaram o navio, não tinha como chegar lá porque tinha muito gelo, mas com uma câmera de aproximação eles conseguiram filmar o que estava dentro dos blocos de gelo. E segundo o que eles dizem, são gafanhotos gigantes que estavam congelados ali dentro daqueles blocos de gelo. Isso está documentado, vocês podem procurar no YouTube. Então, como ele era um leitor da Bíblia, lá no capítulo 38 de Jó, tem um texto interessante. Eu não estou afirmando que esses gafanhotos possam ser aquilo que Jacques Cousteau viu. Eu estou dizendo que ele documentou e que ele fez uma conjectura em cima daquilo que ele viu, e esse texto do livro de Jó. Observem o que a Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 38, quando Deus começa a fazer perguntas para Jó. E ele faz até o capítulo 42, aproximadamente 140 perguntas para Jó. E Jó não consegue responder nenhuma. Então no capítulo 38, vou ver se eu acho aqui, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 38 de Jó. É um texto muito interessante aqui, ó. No verso 22. Olha o que a Bíblia diz. Jacques Cousteau fez uma conjectura desse texto com aquilo que ele tinha visto na Antártida. 22. Entrastes tu, Deus está perguntando para Jó, até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Ele está perguntando isso para Jó. Então, o que significa essa palavra aqui? Angústia, dia da peleja e da grande tribulação. Por isso, Jacques Cousteau fez um paralelo entre esse texto que nós lemos dos gafanhotos e esse texto do livro de Jó. Não podemos afirmar que seja. Pode ser em campo de combate? Pode ser também, né? Mas os irmãos observem que esse gafanhoto não é um gafanhoto comum. Ele é algum tipo de ser que realmente será dirigido por Deus, mas ele vem do mundo espiritual. Como isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas que ele vai causar um dano terrível para os homens, uma dor terrível, um transtorno terrível para os homens que ficarem aqui por ocasião da grande tribulação. Isso é muito claro. Agora vamos continuar, volte um pouquinho para o texto de Apocalipse. Vamos observar alguns detalhes aqui. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 6. Aliás, capítulo 9, que nós estamos lendo. O versículo 8 diz assim: tinham cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes eram como de leão. Mas se você voltar um pouquinho para o versículo 7, você vai perceber uma coisa interessante. O seu rosto era como rosto, mas tinha cabelo de mulher. Perceberam? O que é que está mais em evidência nos dias que nós estamos vivendo hoje? Movimento LGBT, ativismo gay. O que mais está em evidência hoje? Como isso avançou? Como isso tomou uma proporção? Como eles estão em todas as esferas? Como eles estão nos mais altos escalões do poder de todas as nações, e tentando aprovar leis que venham na contramão daquilo que a igreja prega, antagônicas ao reino de Deus. E a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 11, se quiser projetar aqui é bom, e o versículo 37, que o anticristo, ele será alguém que ele tem 3 características que nós precisamos atentar. Ele não respeita o amor das mulheres, o Deus dos seus pais e nem a qualquer tipo de Deus. Pode projetar aí o versículo 37 do capítulo 11. Então o que significa isso?
nós não podemos afirmar também, mas há conjecturas, sem especulação, no meio teológico de que o anticristo poderá surgir do meio homossexual e que ele trará grandes transtornos para aqueles que tiverem valores e defenderem valores da família tradicional, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem, essa tradução não está boa não, ao amor das mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobre tudo se engrandecerá. O contexto do capítulo 11 de Daniel está falando justamente do anticristo, é uma profecia a respeito dele. No capítulo 11 de Daniel, ele é chamado de rei do sul, né? Ali tem o rei do sul e o rei do norte. O rei do norte ali tipifica o rei da Síria, né? E o rei do sul, o rei do Egito, porque o Egito ele fica ao sul de Israel e a Síria fica na parte de cima, ao norte. Então, irmãos, o que nós precisamos entender aqui nessa noite é que tudo que está acontecendo no mundo não é coincidência. O mundo está sendo preparado, esse mundo vai entrar em colapso. As profecias bíblicas elas estão se cumprindo na íntegra, a cada dia. O mundo está ficando cada vez mais apertado para os cristãos. O cristão que defende valores, família tradicional, bons costumes, aquilo que são princípios, a cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura aqui, que está de toda forma estão tentando mudar essa cultura, transformar essa cultura judaico-cristã numa cultura hedonista, liberal, relativista. Isso é um trabalhar de Satanás para tentar parar a igreja. E a igreja não pode estar estagnada, os crentes não podem estar desatentos, os crentes precisam estar atentos, vigilantes, orando em todo o tempo, esperando a volta de Jesus, porque é algo real, ele vai voltar. Agora, ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Como nós estamos nessa noite? E que horas são desse relógio escatológico? O relógio escatológico, segundo a Bíblia, ele está posicionado quase no fim. Porque quando a Bíblia fala no relógio escatológico, quando a Bíblia fala da 1/10 hora, no capítulo 20 de Mateus, ou então 11ª hora, significa que nós estamos nos últimos minutos, porque no ano 90, o apóstolo João disse assim: filhinhos, é já a última hora. No ano 90, nós estamos em 2018. Significa que esse relógio já avançou, está muito próximo à volta de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, o seu povo, os que temem a Ele nessa terra, aqueles que estão com os seus nomes escritos no livro da vida. Quando essa igreja for tirada, Daniel disse no capítulo 12, Jesus ratificou em Mateus capítulo 24: haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que a humanidade existe. Haverá um tempo de perseguição, um tempo de perplexidade. Esse cenário que nós vemos no capítulo 9 de Daniel aponta para o ápice, não o ápice, quase o ápice já, desse tormento que vai afligir os homens. Voltando para Apocalipse capítulo 9, o versículo 9, observe. E tinham couraças, como couraças de ferro. O hino das suas asas era como o hino de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. É aqui que alguns estudiosos colocam como se poderia ser helicópteros de combate, porque Joel vai falar desse mesmo assunto aqui, no capítulo 2. Ele está falando do mesmo assunto que João também viu depois. João está ratificando uma visão que Joel teve. No versículo 10, tinham cauda semelhante aos escorpiões e aguilhão. Os irmãos sabem que o aguilhão é um ferrão que antigamente se usava para poder, os carreiros que tocavam os carros de boi, para poder ferir os bois, para que os bois pudessem andar um pouco mais rápido, para que eles não parassem. Quer dizer que esse tipo de ataque que vai ocorrer vai trazer dores para os homens, aflição para os homens, e os homens não vão conseguir morrer, porque a morte será tirada.
Tudo isso aqui que nós estamos falando é muito sério, irmãos. Isso não é pregado mais nas igrejas, porque isso aqui não dá ibope. Isso aqui, pelo contrário, isso assusta, né? Eu fiquei sabendo de um determinado pastor aí que falou por irmão: não prega essas coisas na igreja não, você vai espantar todo mundo. Ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem. Prega que Jesus vai dar vitória, prega que Ele vai dar carro, prega que Ele vai dar casa. Você vai ver como que a igreja vai lotar. Não prega esse tipo de mensagem que se afugenta o povo. Mas essa mensagem aqui é verdade. Aleluia. Essa mensagem ela nos traz esperança. Ela nos traz um sentido de vigilância. Ela nos traz admoestação, um estado de alerta, para que nós possamos estar cada vez mais firmes, constantes, adorando o nosso Deus, não perdendo o foco, buscando a sua presença, tendo devocional com Ele, confessando que Ele é o Senhor, pregando para outras pessoas, convidando pessoas para vir na igreja, dizendo que há uma esperança, dizendo que Jesus vai voltar mesmo e que esse mundo vai terminar, mas a igreja reinará com Cristo para sempre. Amém. Glória a Deus. Verso 10. É o que nós estamos lendo: o seu poder era para danificar os homens, não as ervas. Você já viu o gafanhoto que não danifica o que é verde? Só os homens, por 5 meses. Agora, tem uma outra coisa interessante. No verso 7 ainda, a Bíblia diz que eles tinham como coroas. A sua cabeça havia umas coroas, por isso que alguns dizem que pode ser o rotor do helicóptero, né? Os teólogos viajam muito também, viu, irmãos? A gente tem que ficar com aquilo que a Bíblia nos dá um parecer mais claro. Mas só estou mostrando as correntes de interpretação para os irmãos dele, porque os teólogos também dão uma viajada, tem hora. Mas o certo é que aqui haverá algo muito grave, que vai se instalar no período da grande tribulação, e os homens ficarão em desespero. A Bíblia diz agora, no versículo 10 ainda, que o seu poder para danificar os homens por 5 meses, verso 11, tinha sobre si agora o rei do abismo, o anjo do abismo. Em hebreu, seu nome era Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é Jaumai. Esse depois disso vem quantos? 2. Esses outros 2 ais, os 3 ais estão lá no capítulo 14. Tem 3 anjos lá anunciando esses ais. É uma mensagem que vai ser pregada, né, pelas 2 testemunhas que estão no capítulo 11 de Apocalipse. Mas o que me chamou a atenção também aqui, já caminhando para o fim, é que esse anjo do abismo, Abaddon e Apolion, ele nunca aparece no cenário bíblico sem estar envolvido com morte. Toda vez que ele apareceu, no Antigo Testamento, por exemplo, ele vai aparecer lá no Egito, na última praga, quando a Bíblia diz que os primogênitos foram mortos. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para os hebreus para imolarem um cordeiro, né, para comer, e depois pegar o sangue daquele cordeiro e aspergir o umbral da porta, da verga da casa, para que quando o destruidor, essa palavra Apolion aqui, Abaddon, é destruidor, é aquele que, ele é um anjo caído, mas ele trabalha a serviço de Deus, porque todos estão sob a ordem de Deus. Deus tem autoridade até dos anjos caídos. Deus tem autoridade sobre a terra, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre todas as coisas. O nosso Deus é soberano. E Ele está sentado no trono e Ele governa com equidade. Então lá no livro do Êxodo, Ele passou, matou os primogênitos, e Ele sempre vai aparecer com um cenário relacionado com morte, mas aqui não. Aqui Ele entrega a chave do abismo para Satanás, Ele abre, e aqui vai haver muita dor e muito sofrimento, mas não vai haver morte. Significa aqui que olha como Deus faz como Ele quer, né? Mesmo esse anjo, Abaddon e Apolion, que é o rei do abismo, envolvido com morte sempre. Quando a gente vê a continuação desse texto aqui do capítulo 9, a gente vai ver que depois, na batalha do Armagedon, ele aparece também na batalha do Armagedon, envolvido com morte. Mas aqui não, aqui é só dor, só sofrimento, porque Deus faz como lhe apraz. Deus está no controle absoluto. Nesse momento, Deus está no controle absoluto de todas as coisas, da história, de todos os acontecimentos. Nesse momento há milhões de pessoas reunidas, louvando esse único Deus, e Deus está recebendo o culto de cada um deles, cada um de nós aqui, nos mais distantes rincões, nas metrópoles, nas catedrais, nas pequenas igrejas,
nos lugares escondidos, nos países onde não há liberdade de expressão, mas há pessoas tementes a Deus, que estão debaixo da terra, estão escondidos, adorando esse Deus. Não há fuso horário para Deus, porque Ele não está restrito ao tempo. Enquanto estamos louvando aqui, pode ter alguém louvando no Japão, nos 5 continentes, e esse Deus está recebendo o nosso culto, recebendo o culto das outras pessoas, e nesse momento Ele está falando conosco aqui, o que nós precisamos ouvir, mas Ele está falando com outras pessoas. Em cada lugar há uma mensagem necessária, urgente e essencial a ser pregada, e esse Deus, através do Espírito Santo, está falando. Você está ouvindo a voz dele nessa noite? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Passado é um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos para o capítulo 14, eu vou finalizar. Olha o versículo 6. Glória a Deus. Tem uma tradução que fala viu um anjo, outra fala viu uma águia, né? A revista atualizada fala viu uma águia voando pelo meio do céu. Tem uma tradução que vai falar os 3 ais. Ai, ai, ai. Esse aqui, a tradução que eu estou na mão, não fala. Revista corrigida. Se alguém tiver uma revista atualizada aí, você vai perceber que tem 3 ais aí. Versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Existem 3 nomenclaturas na Bíblia para Evangelho: Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e Evangelho Eterno. Não é 3 evangelhos, é um evangelho só. Porque a Bíblia, Paulo disse que se aparecer outro evangelho, um anjo do céu, ou nós mesmos pregando outro evangelho, seja anátema. Por que está mudando a nomenclatura? Porque muda a circunstância e o local com que vai ser pregado. Esse evangelho eterno vai ser pregado pelas 2 testemunhas durante a grande tribulação, primeira metade. Então ele diz assim, ó: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar. Não é que o anjo vai proclamar, é alguém que vai proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E ao segundo ai, e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu o terceiro anjo, terceiro ai, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos, porque os anjos são testemunhas de Deus, e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouviu uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Perceberam aqui os 3 ais? Na primeira metade da grande tribulação, as 2 testemunhas, são 2 pessoas que ninguém sabe também, que é descrito no capítulo 11 de Apocalipse, vão pregar o Evangelho. Na primeira metade, porque na segunda metade não tem mais pregação. E a mensagem é essa: para que não recebam o sinal da besta. É para a igreja? Não, a igreja já saiu. É para aqueles que estiverem na grande tribulação, judeus e gentios. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está voltando. Aleluia.